Muito bom dia, agronegócio. Hoje é quinta-feira, dia 29 de julho de 2021. Estamos dando início aqui à nossa programação nesta quinta-feira. 7 graus marcam os termômetros aqui em Campinas neste momento. É uma quinta-feira gelada, senhoras e senhores. Para nós, no interior de São Paulo, é um inverno polar, não é verdade? A gente sabe que tem lugares aí na Serra Catarinense já marcando 7 graus negativos, caindo neve, né, lá no Rio Grande do Sul. Enfim, enquanto estamos nós aqui conversando, mandem pra gente como é que estão as condições de clima aí na sua região. Mande sua cidade, seu estado, né, de onde você fala, e nos mande as condições climáticas por aí. Nos diga se choveu, se teve chuva congelada, se teve geada, se teve neve, enfim. A gente tá aqui para justamente trazer informações e compartilhá-las com os nossos colegas. Veja que esta jornalista está encapotada da forma como é possível, né? Sem parecer um boneco de neve aqui para vocês, mas ainda assim bem encapotada. Bom, vamos começar lembrando duas coisas antes da gente começar. Vamos lá. Primeira coisa, conosco Letícia Guimarães, pela redação lá do Notícias Agrícolas, ela nos acompanha e acompanha tudo que a gente está produzindo por aqui. Aquilo que a gente não conseguir responder a vocês hoje, a gente vai respondendo aí nos próximos dias, tá bem? Então mande suas perguntas, dúvidas, críticas, sugestões. Você que está no Instagram ou que está no YouTube, o chat está aberto também lá no YouTube. E o Alessander Idalécio já está conosco. Bom dia para você, Alessander. E também lembrar que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, senhoras e senhores. Então siga esse perfil no Instagram, @Cooperativa Cochupé, para ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. Vamos começar com o nosso giro pelos preços. Na Bolsa de Chicago sobem soja, milho e trigo. Quem lidera os ganhos é o trigo. A situação está muito ruim para o trigo norte-americano. Começou um tour de safra que já está mostrando que as condições são talvez piores do que se imaginava e realmente uma safra de trigo muito, muito difícil para os americanos nesse ano. Lembrem-se que há problemas com o trigo também em outras partes do mundo, como eu já venho falando, relatando aqui há algumas semanas, tá? Então, não se esqueçam que a gente tem que monitorar também outros mercados, outros países, tá? Então, soja, milho e trigo sobem, quem lidera as altas é o trigo. Na Bolsa de Nova York, cedem, recuam, café e açúcar, sobe o algodão. O café cai mais de 2% agora, natural, depois das boas e fortes altas acumuladas aí nos últimos dias. O mercado veio se protegendo do frio, na sequência, vem agora realizando um pouco de lucros, corrigindo suas posições, redefinindo sua rota, é natural, o mercado subiu demais. Já já a gente vai detalhar aqui algumas informações do café, e é importante que a gente faça esse adendo, né, que é natural que as cotações agora recuem um pouco, inclusive já era esperado que isso acontecesse, segundo explicaram aqui os analistas e consultores de mercado. O açúcar também está caindo um pouquinho nesta manhã de quinta-feira, motivado por essa realização de lucros, mas segue atento também ao mercado financeiro e essa chegada da onda de frio aqui em território brasileiro, né? Nas últimas geadas ali do comecinho de julho, nós tivemos, e depois, a semana passada, né, ou 2 semanas atrás, nós tivemos ali uma nova rodada de geadas que atingiram muito duramente a cana-de-açúcar, também fez os preços do açúcar dispararem nos mercados internacionais. Então, hoje a gente vê o mercado trabalhando com certa estabilidade, mas do lado negativo quando a gente olha ali para o açúcar, tá? Já já a gente vai detalhar também estes preços, tá? Saber exatamente o que está acontecendo ali, o que está motivando essa movimentação das cotações, tá? Vamos lá. Concluindo aqui, nós temos o algodão em campo positivo, sobe agora 0,18%, também altas bem tímidas, né? Uma movimentação bem tímida agora do mercado de algodão. No petróleo, a gente tem alta de 0,61%
para o WTI agora e no Brent, vamos checar também. O Brent, que é a principal referência para Petrobras, para as condições ali de oferta e demanda, o Brent agora sobe 0,70% para valer $74,39 por barril, tá? O WTI valendo 72,83 agora. Quando a gente olha para as commodities metálicas, a gente tem altas fortíssimas. O ouro, sobe 1,4%, a prata mais de 3% e o cobre alta de 1,06% neste momento, cotação da hora. Dólar index tem uma baixa de 0,30%, o que dá espaço também para essa alta aí das commodities. Talvez por isso que a gente tenha ali uma movimentação mais forte das commodities de uma forma geral, não só as agrícolas, e destaque, portanto, para as metálicas nesta quinta-feira, dia 29 de julho de 2021. Inclusive, eu quero abrir aqui os nossos comentários com o mercado de café, porque ontem nós fizemos algumas entrevistas importantes no final do dia e trouxemos perspectivas diferentes das que nós vínhamos observando, principalmente por parte ali dos produtores, né, dos cafeicultores em si, e eu quero dividir, então, essas informações com vocês, tá certo? Para começar, vamos aqui dar uma passadinha também pelos nossos comentários, né, para saber como é que estão as condições de clima Brasil afora. Pessoal do Direito na Fazenda, Goiânia gelado, realmente, né? Bom dia, Campos Novos, Santa Catarina, chuva congelada, -4 graus. O Caio Bellini nos dizendo o seguinte: senhores, frio é psicológico. Eu quero só ver, viu, Caio, esse frio é psicológico, você tá doido? Vamos lá. Bom dia, Cornélio Procópio, pessoal da LS Tractor conosco. Bom dia, Agro. Bom dia, dona Eliana. O Gabriel também nos manda bom dia. Pessoal aqui nos cumprimentando. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao Bom Dia Agronegócio. Vamos comentar ali nossos mercados para fazer a nossa abertura. Como eu falei, vou começar pelo café. Agora, nós temos ali os dois primeiros contratos já abaixo dos $2 por libra peso. O setembro vale $1,96 mais 30, caindo 2,07%. O dezembro, $1,99 por libra, uma queda de 2,02%. No março, $2,01, bem como no maio, e e baixas também de pouco mais de 2%. Então, essa é a média de perdas aí para os principais contratos, para as posições mais negociadas, mas patamares ainda extremamente altos, né, extremamente elevados. Na última semana, ganhos acumulados de 20%. Nessa semana, a gente teve mais altas sendo registradas ali na segunda, na terça-feira. E ontem o mercado já deu início a esse movimento de correção, justamente porque começam a aparecer a realidade das perdas. Então, né, uma cautela um pouco maior do mercado agora, uma tentativa de entendimento de qual será a oferta da nova safra do Brasil. Os especialistas, né, os 4 mais do café, agora não vou me lembrar o nome dos 4, mas entre eles nós temos o José Braz Matiello, o Thomas Iello, o professor José Donizete. Nós temos ali os 4 mais, né? O G4 dos pesquisadores de café, que são extremamente experientes e tudo mais. Eles já nos diziam que esse sentimento de super safra para 2022 está cada vez mais distante do produtor. As plantas de café já vinham sofrendo com a seca, né? E isso já era sabido que ia causar prejuízo para a próxima safra. Na sequência, a gente teve essas rodadas aí de geadas e essa nova onda de frio intenso, né? Essa massa de origem polar também chegando ao Brasil, podendo gerar mais prejuízos. Isso tudo colocou um grande prêmio de risco climático ali no mercado e aos poucos a gente vai vendo, portanto, o mercado se redirecionar, né? É normal, como eu falei, é natural, é muito típico do mercado de futuros, né? Então, isso vai acontecer realmente, é assim que as coisas vão caminhar. Ontem nós trouxemos uma entrevista com o presidente do CNC, que é o Conselho Nacional do Café, o senhor Silas Brasileiro, que sobrevoou as áreas sofridas ali
pelas geadas em Minas Gerais, junto da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e ele disse o seguinte, né, a estimativa do CNC até este momento, de acordo com o que ele pôde conferir em loco, lá em Minas Gerais, foi que, de fato, até 20% do parque cafeiro do Brasil tenha sido afetado pelas últimas geadas. Segundo o Silas Brasileiro, o foco do CNC vai ser, e do governo, obviamente, vai ser de auxiliar primeiramente os pequenos produtores que correspondem a 78% das áreas atingidas. O que diz o Silas Brasileiro, abre aspas para o presidente do CNC. Esse sobrevoo foi para uma avaliação prévia. Nós estamos procedendo estudos para que os nossos produtores possam ser atendidos. Então, agora, os próximos passos são, também de acordo com o presidente do CNC, aguardar para ver a evolução desta nova frente fria, como isso vai chegar ao Parque Cafeiro do Brasil, e na sequência ir aí auxiliando, portanto, os produtores e principalmente os pequenos cafeicultores. Esse é o foco central aí, primeiro, do CNC e também isso reforçado pela ministra Tereza Cristina, tá? Então, estamos acompanhando. Do mesmo modo, nós tivemos aí uma entrevista com o pessoal de Patrocínio, Minas Gerais, e Patrocínio, lembrando, é o município que mais cultiva café, que mais, né, produz café no Brasil, onde foi decretado o estado de calamidade pública. Quem falou conosco foi o Juliano Tarabal, superintendente da Federação Cafeicultora do Cerrado. Então, olha só, maior município produtor de café arábica do Brasil decreta calamidade pública após geada. Danos ainda estão sendo contabilizados, mas frio intenso no Cerrado Mineiro assustou produtores, principalmente pela característica da região, que na teoria não teria condição favorável para a geada, né? Devido à altitude, devido a uma série de fatores. Então, vale a pena vocês conferirem essas duas entrevistas, que foram muito importantes para a gente trazer uma outra perspectiva, principalmente a perspectiva de quem está em loco, sofrendo e verificando os problemas. Então, eu vou deixar aqui nos comentários, tá? O nome dos dois, né? O Juliano Tarabal e o senhor Silas Brasileiro, que é presidente ali do CNC, o Conselho Nacional do Café, tá? Então, vou deixar aqui nos comentários. É muito simples, né, de achar esses vídeos, ó. Vai lá para o Notícias Agrícolas, menu vídeos. Temos, então, Juliano Tarabal, vou deixar aqui. Menu vídeos. Aí temos também o Silas Brasileiro, tá certo? Então, esses dois nomes, você tem que recuperar esses conteúdos para entender exatamente como tá sendo a procedência aí para as condições do café. Ainda falando sobre as geadas, quero chamar a atenção para um conteúdo que nós trouxemos ontem e que será pauta de entrevista nessa sexta-feira, amanhã, 30 de julho. Nós trouxemos um guia, né? Uma espécie de cartilha definida ali para quem está sofrendo com as geadas. Eu vou até puxar aqui o título direitinho da notícia, porque esse foi um material desenvolvido pelo advogado Dr. Albenir Cherubini, junto do Dr. Francisco Torma, dois especialistas ali em direito agrário, cada um na sua especialidade, para orientar os produtores sobre né, aquilo tudo que o produtor tem que fazer a partir dessas perdas causadas pelas geadas. Então, é muito sério o que aconteceu e o produtor vai ter que se proteger de diversas formas, porque ele tem contratos firmados, ele pode não ter produto para cumprir esses contratos, e isso, senhores, não vale para o café ou para o milho ou para o trigo, vale para todas as culturas. Então, café, milho, trigo, frutas, verduras, né, de uma forma geral, enfim, tudo aquilo que te fez sofrer com a geada tá explicado. E amanhã o Dr.
Albenir e o Dr. Francisco Torma estarão no Notícias Agrícolas para responder as perguntas dos produtores e tirar essas dúvidas, portanto, do que fazer a partir dessas perdas com as geadas. Também vou deixar aqui nos comentários e a gente vai fazer uma arte para deixar também ali nas nossas redes sociais para que vocês possam acompanhar essa entrevista. Vou abrir uma caixinha de pergunta para que vocês mandem as suas dúvidas sobre o que fazer agora que a geada deu uma baixada. O que a gente faz agora, né? Como se comportar. É isso que o Dr. Albenir e o Dr. Francisco trouxeram nesse material, tá? Sexta-feira, 30 de julho, às 10 horas, tá? Brasília. Você que tá no Mato Grosso, é horário de Brasília, tá bem? Então, vale a pena acompanhar amanhã essa entrevista sobre as geadas. Vamos passar aqui pelos nossos comentários para ver se eu não tô deixando de responder ninguém. Vamos lá. Bom dia, manda um salve pro pessoal da Charruá, Formosa, Goiás. Um salve, um grande abraço pessoal da Charruá, em Formosa, no estado de Goiás. Obrigada pela audiência, pela companhia, senhores. Sol rachando em Palmas, Tocantins, nos informa aqui o Gabriel. 5 graus em Dourados, Mato Grosso do Sul. Imagina estar no Mato Grosso do Sul com 5 graus, pelo amor de Deus. Ou Primavera do Leste, né, o Valdir. Bom dia, Primavera do Leste, muito frio aqui, agropecuária 3 estrelas. Chapada Diamantina, conosco, bom dia, Matupá, no Mato Grosso, está com 18 graus, estamos quase congelando, nos diz o Maurício, estamos acostumados com 42 graus, senhoras e senhores, eu falei que era um inverno polar para quem está no centro-oeste, para quem está no sudeste aqui, né, que o frio tá muito frio, tá 15 graus, né, essa coisa toda, enfim, é uma coisa louca. Vamos lá. Pessoal da AgroPrime, bom dia, já tá aí Goiás gelado, marcou 4 graus por aqui. Colheita do milho safrinha avança de forma devagar, algo como 30% colhido até este momento. Pessoal, a colheita do milho safrinha tá caminhando muito lentamente, tá? Muito lentamente. A gente deve ver o grosso da colheita acontecer agora em agosto. Tivemos inúmeros problemas acumulados nessa nossa segunda safra de milho e este é um dos fatores de manutenção das altas dos preços aqui no nosso mercado brasileiro. E a pouca oferta que está disponível, o produtor está segurando para tentar entender para onde vai esse comportamento do mercado, né? Então, é bastante complicado. Olha só o que diz o pessoal da AgroPrime, né? Nós temos aqui uma média, né? uma espécie de comparação. Em anos anteriores, esse percentual estaria em 75% colhido lá em Jataí, no Goiás, tá? Então, veja que é um atraso bem forte. São os principais estados produtores de milho sofrendo com esse atraso na colheita da segunda safra, tá? Vamos lá. O Eduardo Vioto mandando bom dia. Bom dia, Edu. Seja bem-vindo. A Letícia Guimarães, lembrando que aquilo que eu não consegui responder hoje para vocês, pessoal, mandem suas perguntas, suas dúvidas. Aquilo que eu não consegui responder, eu vou respondendo ao longo da semana, tá? Obrigada. Se possível, podem me enviar... deixa eu ver, a Danúbia tá... Poderia me passar qual a fórmula devo usar para calcular quanto daria 40 sacas de soja por alqueire? Tá, Danúbia, olha só, a gente tem aqui no nosso site um conversor de medidas, tá? Você vai lá em menu, agora eu não vou lembrar de cabeça, peraí, menu, eu uso isso quase todo dia, mais seções, é isso mesmo. E a gente tem ali o nosso conversor de medidas, tá? É muito simples de usar. Mais seções, conversor de medidas, tá? Vamos lá, Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul, 1 grau negativo, me diz o seu José de Alencar. Bom dia, senhoras e senhores, que frio, né? Vamos dar continuidade aqui às nossas informações. Obrigada pelos relatos. Continuem mandando as suas informações para nós. É um prazer recebê-las. Você que está no YouTube também pode mandar suas informações. A gente está acompanhando a nossa interatividade por lá também, tá certo? A gente tá com o chat aberto. Pode mandar a sua participação. O José Roberto Amaral e o Natan nos mandam um bom dia. A Aline Albano, buenos dias de Campo Verde Sul do Mato Grosso. Bom dia, Aline. Bom dia a todos, também manda pra gente o Antônio, sejam todos bem-vindos, bom dia. E o Paulo Roberto chega aqui, ó, Ibiúna, São Paulo, 3 graus, que frio. Vamos lá,
Vamos dar uma olhadinha agora no mercado de grãos, né? Soja, milho e trigo negociados lá na Bolsa de Chicago, para entender essa movimentação de hoje, né? Por que nós temos aí, neste momento, altas para a soja de 5,75 a 9 pontos nos principais contratos, com o agosto, que é o mercado spot, disponível, né? 14 dólares e 40, e o novembro, que é referência para a safra americana, 13 dólares e 70 cents por bushel. No milho, vamos ver como é que estão aqui as variações no mercado de milho. Bem mais tímidas, pouco mais de 1 ponto, o setembro valendo 5,50, bem como o dezembro, que também é referência para a safra americana, 5 dólares e 50 cents por bushel. No trigo, as altas variam de 4,5 a 5,25. A soja passa, portanto, a liderar as altas do mercado em Chicago nessa quinta-feira. O setembro tem 6 dólares e 94, o dezembro 7 dólares e 2 e todos os demais contratos entre os principais negociados também acima de 7 dólares por bushel. Senhores, o que nos mostram os mapas climáticos para o meio oeste americano, o Corn Belt, enfim. Nós temos ali uma condição ainda de chuvas mal distribuídas para os próximos dias e temperaturas ainda elevadas. As temperaturas estão um pouco mais amenas, mas a má distribuição das chuvas é o que preocupa mais neste momento. A seca no meio oeste americano ela deve se expandir nos próximos 10 a 13 dias e depois a gente já começa a ver uma melhor distribuição aí das precipitações. No entanto, os estados que já vêm sofrendo com a seca, que já sentem esse tempo mais quente, né, e com baixíssima umidade, é complicado porque vai continuar assim, segundo as previsões climáticas, essa condição bastante adversa para aquela porção oeste dos Estados Unidos, ela tende a continuar. Então, é por isso que o mercado está muito atento ainda a essa questão toda aí da falta de chuvas ou das chuvas mal distribuídas e dessas condições de temperaturas elevadas, que começa, como eu falei, a melhorar efetivamente, talvez na terceira semana de agosto, de acordo com os mapas atualizados que nós temos aqui, tá? No entanto, essa condição é uma condição já conhecida pelo mercado, né? Nós sabemos que o mercado já entendeu que a safra norte-americana vai ter problemas, que há problemas de clima agora, há adversidades climáticas bastante sérias. Os analistas americanos, eles estão falando muito sobre essa perda de produtividade, de potencial produtivo que as lavouras já apresentam, e por isso a gente precisaria de novas informações para que o mercado pudesse ter uma nova reação, né? Ontem o Aaron Edwards, que é consultor de mercado da Roach Ag Marketing lá na Flórida, nos Estados Unidos, deu entrevista ao Alexander Horta no fechamento do dia, no fechamento do mercado, e nos sinaliza que ele acredita que o mercado esteja encontrando o seu equilíbrio, seu ponto de equilíbrio para os preços, e que precisamos, então, de novas notícias, novas informações para ver uma outra reação do mercado. O Aaron ainda acredita que a gente possa sentir alguma pressão para as cotações com 3 fatores. A demanda aqui no Brasil não sinalizando tanta força em função da movimentação dos prêmios, talvez porque a gente tenha um pouco mais de demanda interna nesse momento, então é preciso a gente acompanhar. O que faria com que a gente passasse o ano com estoques ligeiramente mais confortáveis, tá? E o início do plantio da safra brasileira, que deve acontecer ali em setembro. E também, segundo nos mostram os mapas climáticos, devemos ter aí condições de clima favoráveis para darmos início ao plantio da soja na temporada mais correta. Então, esta é a análise de Aaron Edwards, né, que traz essa nova perspectiva de uma possibilidade de baixa para os preços, de pressão, mesmo que pontual, para as cotações, diante desses fatores, né? A gente vai acompanhar, vai tentar entender e saber o que vai ter mais peso no mercado. Lembrando, nas próximas semanas começam os tours de safra, principalmente o Pro Farmer, que é o tour mais antigo do mundo, né? É o mais tradicional tour de safra dos Estados Unidos, é um tour muito conhecido e muito representativo para o mercado. O mercado tem um respeito muito grande pelas informações que chegam do Pro Farmer, tamanha
a sua abrangência, a sua metodologia muito boa, né? Muito aprimorada. Então, é importante a gente começar a acompanhar essas informações aí de tours de safra que devem se iniciar nas próximas semanas. Fora o novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA, que chega no próximo dia 12 de agosto, e que deve também, segundo o mercado, já trazer uma correção para baixo da produtividade tanto da soja quanto do milho, segundo as expectativas do mercado. E para Wlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting, há a possibilidade de uma perda, caso essas condições de clima se mantenham adversas, de 1,5 milhão de toneladas a menos para a soja, 4 milhões de toneladas a menos para o milho. Não se esqueçam, tenham sempre em mente que agosto é um mês decisivo para a formação, né, e a consolidação da produtividade da soja norte-americana, tá bem? Então, atenção a isso também. Esse é um fator bastante importante. Carla Mendes, como é que ficam os preços aqui no Brasil? Bom, para milho e soja temos ainda preços bastante altos, bastante elevados. Poucos negócios estão acontecendo, a liquidez está bem contida. O produtor está bem reticente em fazer novas vendas agora, está evitando participar do mercado, né, de forma muito agressiva, esperando, né, tentando entender aí para onde vão as cotações. Então, a gente tem esse cenário ainda para os preços. A gente está muito em cima disso. Não se esqueçam que, quando a gente fala da formação dos preços aqui no Brasil, a gente tem outros dois componentes para a formação da soja brasileira, da formação do preço da soja brasileira, que é a questão cambial e a questão do prêmio. O câmbio bastante volátil, hoje trabalhando em baixa, R$ 5,09 é a cotação do momento, deixa eu atualizar aqui. R$ 5,09, uma perda de 0,44% agora para o dólar, então já trabalhando abaixo de R$ 5,10. E também a formação dos prêmios. Os prêmios estão positivos, estão altos, e a gente vai também ter que monitorar o comportamento dessas variáveis, que são determinantes para a gente entender para onde vão, portanto, as nossas cotações. No interior do Brasil, a gente tem preços ainda acima de R$150 a R$160 por saca, soja disponível, mercado físico. Nos portos, a gente tem para safra velha, preços ainda na casa de R$170, safra nova na casa de 160, 162, a depender do dia, a depender do câmbio, a depender do prêmio, a depender das condições do negócio, prazo, forma de pagamento, prazo de entrega e tudo mais. Então, temos ainda, em linhas gerais, patamares bastante remuneradores para a soja. Quando a gente olha para o milho, a gente tem uma situação bastante semelhante. A diferença é que soma-se a tudo isso a questão do milho importado. A gente continua importando bastante milho. Foi, inclusive, motivo de muita polêmica aí nas redes sociais, do Notícias Agrícolas, no próprio site, né? Os produtores nervosos ali com os cálculos dos analistas de mercado, mostrando que, de fato, há certa competitividade do milho importado, porque o milho aqui no Brasil segue acima dos R$100 negociados no nosso mercado futuro. No interior do Brasil também há pontos do país onde os preços estão ali ainda na casa de R$100, então a gente está acompanhando tudo isso. Ontem, no fechamento de mercado do Guilherme Dorigatti, para o mercado de milho, nós tínhamos ali uma sinalização, né, pelo Wlamir Brandalize sobre a movimentação dos preços, e ele dizia o seguinte: se realmente nós virmos, né, a colheita brasileira ganhar um pouco mais de ritmo para essa segunda safra, há uma sensação do mercado de ser pressionado com a chegada dessas novas ofertas, desses novos volumes ao mercado. Se isso vai se confirmar, a gente vai ter que, né, acompanhar um pouco mais uns dias para entender se realmente a colheita tende a tomar ritmo aí nas próximas semanas, né? Tomara que sim, porque a gente precisa desse milho, mas de outra forma o preço poderia ser ligeiramente pressionado. E quando os analistas, senhoras e senhores, falam em algum recuo dos preços do milho, não é uma despencada geral do preço, porque a gente tem uma oferta muito apertada.
Então, a gente não tem espaço também para ver uma derrocada das cotações do milho aqui no Brasil. Mesmo com a chegada do milho importado, ele é insuficiente para atender, ele consegue apagar incêndios, né? Na última entrevista que eu fiz com o Anderson Galvão, da Célides Consultoria, um dos maiores especialistas em mercado de milho do Brasil, ele dizia, Carla, a gente tem condições de apagar incêndios com o milho importado, mas isso não quer dizer que a gente vai mudar drasticamente o cenário do mercado e promover aí baixas muito agressivas. Tanto que as estimativas dos analistas de mercado é que não só os preços continuem altos nesta conclusão de 2021, como para 2022 também. Então, quando eles falam em queda, é uma correção, não é uma despencada do preço. Vamos ver voltar o preço a R$50, a R$30 por saco, enfim. Pensem aí num patamar que vai fazer essa derrocada. Pelo menos por enquanto, tá? É o que dizem os analistas e consultores de mercado. Como eu falei, estamos acompanhando. Qualquer novidade, vocês vão saber em primeira mão, como é típico do Notícias Agrícolas, adiantar as informações, te manter informado para que você possa tomar boas decisões. A gente precisa te dizer o que está acontecendo para que você entenda os meandros do mercado e possa então fazer aí a sua estratégia, tá certo? Vamos lá. Hortaliças congelando, nos diz o Paulo Roberto. É verdade. O pessoal da Barreto Agro, bom dia, até na Bahia tá frio. Já pensou? O Gabriel Perego, de Medianeira, no Paraná, no momento 1 grau. Edmilson, bom dia, Carla, estou operando milho da seguinte maneira. Setembro e me explica um pouco mais, Edmilson, do que você tá pensando aí para tua estratégia. Mas já vi que você tá com uma comercialização bem consciente, como eu costumo dizer por aqui, né? Tentar entender exatamente o que está acontecendo, o que a gente está pensando, tentar antecipar o mercado, como bem diz o senhor João Batista Olive, né? Parafraseando e mudando um pouquinho o Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. João Batista, na licença poética, falou o seguinte, Carlinha, quem sabe faz antes da hora. É isso que é a comercialização consciente, tentar se antecipar para garantir bons resultados. E você precisa otimizar a sua comercialização sempre. É o que eu falo aqui, é o que o João fala no Tempo e Dinheiro, né? E também é o que a gente tá entendendo que precisa ser colocado ali na cabeça do produtor, que ele precisa sempre ter uma estratégia de comercialização, né? Para otimizar os seus resultados. A Andressa, esses preços da soja e milho são o novo normal. Eu concordo contigo. Acho que são realmente o novo normal. Mesmo que a gente passe por uma correção e venha a observar ali patamares um pouco menores, né, Andressa? A gente não vai ver uma mudança muito radical. A demanda por alimentos no mundo ela é muito maior hoje, bem como a produção tem que se adequar a isso e também a gente produz porque a gente tem para quem entregar, para quem vender, né? A gente produz de acordo com a demanda, a gente vai aumentando a nossa oferta de acordo com a demanda. Então, isso é o que vai equilibrando o mercado e criando, né, um novo normal justamente para os preços, que nada mais é do que, ou nada mais são do que o encontro das curvas de oferta e demanda e mais as variáveis, obviamente, financeiras, como a formação dos preços dos nossos produtos aqui no Brasil, com a questão toda do... como é que fala? A questão toda enfim, todas as questões financeiras, como a questão cambial, por exemplo. Acabou me fugindo a palavra. Vamos lá. Aí, ó, a Andressa ainda complementa da seguinte forma. As novas áreas que serão abertas no Brasil ainda estão muito abaixo do potencial demandado. Exatamente. Andressa, concordo contigo e é importante a gente lembrar que, inclusive, a ministra Tereza Cristina estava até ontem num evento que está acontecendo em Roma, na Itália, para falar sobre esses sistemas alimentares que nós temos aqui no Brasil, que são sustentáveis, que buscam aprimorar essa sustentabilidade. A gente está abrindo áreas, e quando a gente fala abrindo áreas, a gente não está desmatando, mas a gente está dando início a áreas de plantio de grãos, por exemplo, em áreas que eram de pastagens degradadas, áreas já abertas que estavam em pousio precisam ter solo corrigido. É esse o movimento que a agricultura brasileira vem
vem fazendo desde ali da década de 70, né? Quando começou a tropicalizar a agricultura e fazer com que a gente pudesse pegar, por exemplo, o bioma cerrado, que era o que a gente tinha de mais pobre em termos de bioma aqui no Brasil, e fazer ser a região mais produtiva do Brasil, né? Aí você vai olhar ali para outras fronteiras agrícolas, como a região de Roraima, né, que planta totalmente no calendário do hemisfério norte. Eles estão também com a sua safra ali em andamento, né? Então a gente olha para Roraima, por exemplo, a pujança que vem de Roraima, né, com a soja, uma soja específica para atender um mercado específico, uma variedade desenvolvida pela Embrapa, específica para a região de Roraima, né? É a pesquisa, a tecnologia a favor do produtor rural. Ou quando você olha para outras regiões como Matopiba, por exemplo, uma fronteira agrícola já mais conhecida, mas também recente, né? Respeitando ali as proporções, mas é também uma fronteira agrícola mais recente. Acabei de receber aqui um comentário do Fabrício: o algodão na Bahia está deslanchando. O algodão da Bahia, assim, é um grande exemplo dessas novas fronteiras agrícolas, né? Nós estamos cultivando trigo no sertão brasileiro, né? A produtividade do trigo cultivado no Ceará chegou a superar a produtividade do trigo gaúcho. Isso é reflexo de pesquisa, inovação, né? É isso que é a agricultura brasileira. Ontem foi Dia do Agricultor. A gente trouxe aqui a nossa premiação da melhor história de um agricultor. Quem ganhou foi o seu João Alves, de Paracatu, Minas Gerais. Um homem simples, saindo ali dos rincões de Minas, né? Poeta, apaixonado por Graciliano Ramos, poeta que deixou uma poesia lá para os finalmente na hora do prêmio. Bonito demais ver o seu João retratar esse Brasil que produz de forma tão singela, né? Então é para isso que a gente olha quando a gente fala de agronegócio, de produtores rurais, de pecuaristas, enfim, é uma coisa incrível. O sítio Elisa Cafés Especiais, Café do Norte do Paraná, amanheceu branco de geada. Safra 2022 será 0. Meu Deus do céu. Olha só, pessoal, do sítio Elisa Cafés Especiais, a gente vai passar essa informação para a Virgínia Alves, nossa especialista em clima e café, e ela vai trazer, portanto, essa abordagem aí focada, essa apuração focada para o Café do Paraná, tá certo? Já tô aí passando essas informações para ela, já a gente tem informações no site sobre isso. Não se esqueçam, já tem as informações atualizadas para a previsão climática, vamos entender o que aconteceu e o que está previsto aí para os próximos dias. É sabido que essa onda de ar frio, ela ela está em movimento, né? Ela está avançando e deve chegar mais forte ao sudeste do Brasil aí nos próximos dias. A gente está de olho vivo em cima disso, tá? Vamos passar aqui, pessoal, pelo mercado do boi gordo também, porque ontem nós tivemos uma entrevista extremamente importante com o Maurício Palma Nogueira, trazendo a pecuária em números, uma entrevista muito rica, feita pelo Alexander Horta, que traz esse sumário da pecuária brasileira pela consultoria do Maurício, né? Que é também o coordenador do Rally da Pecuária, né? Ele é diretor da Atenagro e coordenador do Rally da Pecuária. Olha só, você sabia que para cada R$ 1 investido em uma fazenda de gado de corte, outros R$ 5 circularam na economia brasileira? E mais, que o Brasil já não tem mais um boi para cada habitante? É isso que nos traz o sumário da pecuária brasileira, que reavalia o tamanho do rebanho bovino brasileiro e mede a participação do setor na economia. Essa é uma entrevista extremamente importante. São dados que a gente precisa carregar embaixo do braço para quando as pessoas começarem a falar sobre as questões da preservação ambiental e que o boi está matando a camada de ozônio com o seu arroto, a gente tem aí, ó, números que vão mostrar tudo isso, tá? Pelo amor de Deus. Então, aqui, ó, menu, vídeos, dados. Sem dados, você é apenas uma pessoa com a sua opinião. E os argumentos se tornam rasos diante dos fatos. Tenha dados, sempre, tá? Menu, vídeos, Maurício Palma Nogueira, certo? Vamos lá.
Milho Brasil, a maior parte das terras brasileiras já cultivadas tem muito a crescer em produtividade. Fora isso, né? Falei da gente ocupar as áreas já abertas, como as pastagens degradadas, mas tem toda essa questão, né, pessoal? Ainda tem nosso incremento de produtividade muito forte aí no mercado nacional. Fabrício, o oeste da Bahia, para muita gente que não conhece, é uma região riquíssima em produção agrícola. Olha só o que se produz no oeste da Bahia: soja, algodão, canola, milho, café, etc, etc, etc. Região fortíssima. A gente registrou aqui no Notícias Agrícolas esse desenvolvimento do oeste da Bahia, e realmente é fora do comum que se vê lá hoje, também dadas as condições de relevo, de clima, né, muito favorável para a agricultura que a gente faz aqui no Brasil, que é a agricultura tropical, fruto do trabalho de grandes caras, como, por exemplo, o doutor Alisson Paulinelli, indicado ao Nobel da Paz desse ano. A gente não pode esquecer disso. Em dezembro sai a revelação. Oxalá abençoe, esse homem vai receber, porque ele merece. É um grande estudioso, é um grande... O Dr. Alisson, ele promove, né, a paz. O Dr. Alisson é uma coisa incrível. E professor Herbert Bartz, já falecido, mas que trouxe ao Brasil o plantio direto. Hoje o Brasil tem plantio direto de norte a sul, prática extremamente sustentável, que é modelo para o mundo. Nós somos modelo de plantio direto. Senhores, é uma coisa de louco o que é a agricultura brasileira. E as pessoas, né, o próprio brasileiro mesmo desconhece. Mas a gente está aqui para ensiná-los, não tem problema. Pessoal, vamos passar aqui pelo mercado de boi gordo rapidamente. Informações da Scott Consultoria. Em São Paulo, o volume de negócios evoluiu, assim como as escalas de abate. Além disso, a chegada da onda de frio em boa parte do país deixa os frigoríficos em alerta sobre os possíveis impactos sobre as pastagens e, consequentemente, na oferta de animais. Com isso, as cotações permaneceram estáveis na última quarta-feira, ontem, na comparação com o dia anterior. Nós estamos falando de uma referência para mercado paulista. Boi gordo, R$ 317,00 por arroba. Vaca, R$ 294,00. Novilha, R$ 310,00 por arroba. Preços bruto e a prazo, levantamento da Scott Consultoria, tá? Nós temos algumas outras referências aqui também para o mercado pecuário levantados pela Scott. Sudoeste de Rondônia, escalas de abate curta, cerca de 3 a 4 dias, oferta de animais, porém, suficiente para atendê-las. As cotações permaneceram também estáveis. No Espírito Santo, oferta reduzida de boiadas, como se dá em quase todo o Brasil. Os frigoríficos abriram as ofertas de compra, pagando R$ 1,00 a mais por arroba na comparação diária para todas as categorias também. Mato Grosso do Sul, região de Campo Grande, referência para a pecuária brasileira. Menor oferta também resultou em alta de R$ 1,00 por arroba para o boi gordo nesta quarta-feira, e o mercado está abrindo, está rodando já. Às 11h30, tem atualização do mercado do boi gordo com o Alexander Horta e seu convidado, como acontece diariamente aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? E é muito interessante ver que, assim, o Bom Dia Agronegócio, ele tem ganhado uma relevância tão legal, né? Graças, obviamente, a vocês, que são uma audiência mega participativa, que ele acaba trazendo principalmente gente que não gosta do agronegócio, que desconhece o agronegócio e que quer participar do debate. Não tem problema. Aqui a gente está aberto e a gente está muito disposto a passar informações reais, dados, né? Então, continuem respondendo, continuem ensinando, mas não se rendam a quem não quer aprender, né? Então, deixa pra lá. Vamos lá. Porque tem gente... Desapareceu a carne no Brasil. Estamos cansados de comer ossos. Quem acha que esse senhor comeu ossos hoje, senhoras e senhores? Oh, meu Deus, como é difícil. Mas vamos lá. Loja Café da Loura. E o café, bom dia. Qual a cotação de hoje? Tem alguma previsão de estabilizar o preço do café? Tem sim, pessoal.
do perfil Loja Café da Loura. Olha só, falei bastante sobre o mercado do café lá no comecinho da nossa live. Vou pedir para vocês recuperarem esse conteúdo para eu poder avançar aqui com algumas outras demandas de informação. A live vai ficar salva no feed do Instagram, no YouTube também, na nossa playlist ali Bom Dia Agro, e aí vocês podem checar essa informação. Hoje o mercado está recuando um pouquinho, realizando parte dos lucros que foram registrados nos últimos dias, né? Agora o mercado tentando entender qual vai ser a sua direção depois dessas perdas contabilizadas aí, que ainda estão sendo contabilizadas para a próxima safra. Então, a gente está de olho nisso tudo, tá? Vamos lá. A Andressa, a lucratividade do produtor nessa última safra foi considerada alta. Teremos esse mesmo percentual na próxima safra ou o mercado vai se autorregular e equilibrar os preços para a produção? O que você acha? Andressa, nós teremos sim boas margens de rentabilidade para soja, milho, trigo. O café está dando boa rentabilidade, mas talvez não seja a mesma rentabilidade que nós tivemos nessa safra 2020-21, que foi uma situação fora da curva. Mas a gente tem sim a perspectiva muito sólida de boas margens de rentabilidade. A soja ainda entrega margens de rentabilidade acima de 30% em praticamente todas as regiões produtoras, né? Eu vou deixar um vídeo para você recuperar aqui, tá? Ó, menu, vídeos, Carlos Cogo, tá? Vou deixar aqui e vou te marcar para você checar esse vídeo. Ele fala muito, o Cogo é um estudioso dos números também, tá? Do agro, e ele fala bastante sobre essa questão de todas essas informações aí da rentabilidade, tá? Vou deixar aqui o seu @ marcado para que você possa, então, checar este vídeo, tá? Vamos lá. André, pedindo aqui a informação da previsão do preço do boi gordo. André, acabei de falar um pouquinho sobre isso. A gente tem preços bons, estáveis e em patamares elevados na maior parte do Brasil, dada a oferta reduzida de animais. Alguns estados oferecendo aí R$1 acima para arroba, dada essa oferta um pouco mais contida, né? Então, a gente tem essa situação. 11h30 hoje, te convido para assistir o ao vivo com o Alexander Horta para a gente atualizar as informações do mercado que está correndo agora, tá? O Fabrício, um abração para Luiz Eduardo Magalhães, um abraço enorme pro pessoal de Lem, né? A gente adora que a história de Luiz Eduardo Magalhães se cruza muito com a história do Notícias Agrícolas, viu, pessoal? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários. A Elô também pedindo informação sobre o mercado de café, tá? A gente tem uma condição ali, Elô, vou te pedir, uma condição nenhuma, eu vou te pedir para depois recuperar o começo dessa live, onde eu falei bastante sobre o mercado de café, tá? O Fabrício, sobre a produção bovina, a região norte e noroeste de Goiás tem sido uma região que tem crescido e vai crescer muito mais nesse segmento. Vai com certeza, tá? O Marcos nos mandando bom dia. O Anderson tá aqui, né? O Fabrício também é fantástico. É fantástico, gente. O Ricardo Viacava, que é um dos maiores especialistas em pecuária deste país, explica essa questão que esse senhor aqui, ele é nosso companheiro assíduo, né? E é engraçado que ele fala aqui, ó, sorte que eu sou vegetariano, porque se comer carne é só para rico. Agora, imagine só se a parcela mais pobre dessa população se desse ao luxo de ser vegetariano, senhoras e senhores. Oh, meu Deus do céu, que beleza! Jesus, como o brasileiro não conhece o Brasil, né? Tá sempre pronto para comprar informações já dentro de uma caixinha pronta, sem olhar pro lado, né? Mas não tem problema, tem muita gente aí explicando, eu preciso seguir aqui com as minhas informações. Vamos lá. Aparecida nos pediu informações sobre os preços do leite. A Letícia já está aqui atualizando. Os preços do leite têm previsão de alta, né, para esse pagamento julho, mas para agosto a gente já tem uma sinalização de queda. A gente tem um
um aumento ali da captação, a demanda ainda dando uma patinada, mas a gente tá indo por um caminho interessante aí, tá? Então, a gente tá bastante de olho nisso, tá certo? Vamos lá. Bom dia a todos, Aracruz, no Espírito Santo. Oi, bom dia, o Sidney. Sou do Paraná, Casa do Campo de Abaré. Fala da cebola, como vai ficar? Bom dia, Yannick Diel de Passos, Minas Gerais. Pessoal da Casa do Campo de Abaré, vou falar sobre a cebola. Não tenho essa informação hoje, deixa eu ver se subiu alguma coisa do CPEA, que eu possa ajudá-los, mas eu vou ter que levar essa pergunta para os nossos especialistas, tá? Assim assim de pronto não tenho como é que tá o mercado da cebola agora. Tô checando se subiu alguma coisa recente do CPEA para te ajudar. Por enquanto ainda não, tá? Vou levar essa... Na última sexta-feira, preços diminuem em São José do Rio Pardo e Monte Alto. Vamos checar aqui por que isso aconteceu. Na última semana, o mercado paulista seguiu no mesmo patamar da semana anterior. Aumento progressivo da oferta de cebola nas regiões de Monte Alto e São José do Rio Pardo e recuo dos preços. Segundo colaboradores do CPEA, a produção de cebola nessas regiões apresentou ótimo desenvolvimento e, com isso, a mercadoria está com boa qualidade, fator que ajuda na comercialização e favorece a procura dos bulbos paulistanos. Para as próximas semanas, a tendência é de uma maior intensificação da colheita. Se isso estiver acontecendo aí na sua região, né, eu sugiro que a gente eu sugiro que vocês, né, façam essa condição aí. Bom, eu não gosto de ficar respondendo gente que fica me ofendendo enquanto eu tô trabalhando, mas... senhor Nando Ângel Martins, mentindo eu não estou. Então, assim, você quer aqui passar suas informações nos comentários do Bom Dia Agronegócio? Fique à vontade, somos a favor da liberdade de expressão. A partir do momento que você começar a me ofender, aí a gente vai ter que tomar outras medidas, tá certo? Então, mentindo eu não estou, tá certo? Em nenhum momento eu disse que os vegetais eram mais caros do que a carne. Recupere este conteúdo e veja o que eu falei. Aliás, eu tenho várias pessoas aqui comigo que podem dizer ao senhor o que foi que eu disse, tá certo? Então, estamos nós aqui trabalhando e a pessoa tá ali sem fazer nada, querendo dizer que eu estou mentindo. Aí não, né? Aí não. Fala do clima na nossa região, sudoeste mineiro, sul de Minas. Senhores, frio, muito frio. Essa massa de ar de origem polar está avançando, tá? Então, atenção, porque a gente tem essa possibilidade de geadas generalizadas no centro-sul do Brasil e isso pode ainda trazer problema para vocês aí, tá? A gente está aqui acompanhando, já tem informações atualizadas da Virgínia Alves sobre o frio. Senhoras e senhores, vamos passar pela nossa agenda para a gente concluir aqui o nosso Bom Dia Agronegócio desta quinta-feira, 29 de julho. Vamos abrir aqui a nossa agenda, um trabalho de Jonathan Simeão, todos os dias às 7h30 pontualmente. Isso já está disponível no Notícias Agrícolas, tá? Para que você possa ficar bem informado. 9h30, ou seja, já saiu, né? A hora que terminar o Bom Dia Agro, essa é a minha próxima missão. Relatório das vendas semanais para exportação do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Às 15 horas, Bolsa de Cereais de Buenos Aires atualiza os dados de desenvolvimento das lavouras argentinas. O IGC, que é o Conselho Internacional de Grãos, na sigla em inglês, traz as estimativas de produção global de grãos ainda na manhã de hoje. E também a Emater Rio Grande do Sul traz os dados sobre o desenvolvimento das lavouras gaúchas. Ministério da Agricultura da Argentina também vai atualizar os dados do desenvolvimento das lavouras no país. A Argentina que inclusive anunciou uma área recorde para a sua safra de inverno, tá? No mercado financeiro, pesquisa anual do comércio, já disponível para você no Notícias Agrícolas. Pela FGV, também a sondagem do comércio, também já disponível, tá? O IGPM também já está lá. E para o mercado financeiro norte-americano, leitura preliminar do PIB dos Estados Unidos, dados semanais de pedidos por seguro-desemprego, isso sempre mexe com o mercado financeiro, fique atento, tá? Índice de preços das despesas de consumo pessoal, vendas pendentes de moradias e estoques de gás natural dos Estados Unidos, tá certo? Bom, deixa eu ver. Tem como falar
um pouco sobre as tendências para o mercado de suínos, para o noroeste do Rio Grande do Sul? Tem sim. Alexandre, vou te convidar para vir amanhã conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, que hoje está aqui, ó, o meu tempo mais restrito, tá? Por isso que eu não consigo te responder isso agora, mas a gente tem aí bons preços, bons preços é muito forte, né? Mas uma sinalização melhor aí para o mercado de suinocultura aqui no Brasil. As nossas exportações caminham muito bem, mas eu vou levar essa demanda específica, tá? Para os nossos especialistas. A Letícia Guimarães vai nos trazer essas informações, tá certo? E a gente vai olhar para isso. Aqui alguém me perguntou, o Arcanjo ML, perdi o café? Ó, perdeu, mas não tem problema. Essa live vai ficar salva no feed do Instagram, aqui do Notícias, e também lá no nosso YouTube, na playlist Bom Dia Agro, Notícias... vamos lá. O nosso canal é o Notícias Agrícolas Oficial. Você recupera depois lá essa informação. Falei bem no comecinho da live. Passei ali nossa rodada de preços e, na sequência, a gente olhou ali bastante para o mercado do café de forma bem detalhada, tá? Vale a pena você acompanhar. Senhoras e senhores, 9 horas, 48 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vou encerrar o Bom Dia Agronegócio por aqui, porque agora vou começar um montão de gravações ali para os nossos podcasts, o Conversa de Cerca. Se você não assistiu o último episódio, assista, porque o nosso convidado foi João Batista Olive, contando um pouquinho da fundação do Notícias Agrícolas. Entrou ontem esse episódio para comemorar o Dia do Agricultor. E hoje, senhoras e senhores, eu gravo com Bruna Viola, tá certo? Bruna Viola é a convidada do nosso próximo podcast. Ela vai falar com exclusividade ao Notícias Agrícolas dessa relação que ela tem com o agro, com o campo, como ela coloca isso na música dela, como o campo inspira a música da Bruna Viola, que é uma vanguardista aí quando a gente olha para a música sertaneja do Brasil. É uma mulher violeira, talvez a melhor violeira desse país, né? Enfim, Bruna Viola é referência e ela vai estar conosco hoje para o próximo episódio do Conversa de Cerca, tá certo? Senhoras e senhores, muito obrigada, principalmente pelas respostas que estão sendo dadas aqui a quem acredita ainda em informações pré-prontas. A gente não trabalha com isso por aqui, nós trabalhamos com a verdade, com dados, fatos apurados e informações, tá certo? Obrigada pela audiência, pela companhia. A gente se encontra amanhã, a partir das 8h40. Até lá. Boa quinta-feira para você.